Em nome de Jesus. Amém. Exterminador do Futuro, ano 1984. Frase do filme: venha comigo se você quiser viver. Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. 1991. Frase do filme: venha comigo se você quiser viver. O Exterminador do Futuro 3, a rebelião das máquinas, ano 2003. Frase do filme: venha comigo se você quiser viver. Exterminador do Futuro, Gênesis, ano 2015. Frase do filme: venha comigo se você quiser viver. O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, ano 2019. Frase do filme: acho que você já entendeu. Venha comigo se você quiser viver. E quando nós ouvimos essa frase no filme, ele tem outras, I'll be back, e entre outras clássicas, mas essa é repetida em todos esses filmes, por diferentes personagens, inclusive. Mas quando nós ouvimos essa frase, que é pronunciada da boca de um dos heróis, nós não consideramos o herói arrogante. Nós não consideramos que o herói esteja sofrendo de algum tipo de megalomania ao dizer, se você quiser viver, venha comigo. Pelo contrário, lá sentados assistindo, nós torcemos para que a pessoa que está ouvindo este chamado siga aquele convite heróico. Bom, guardadas as proporções, da mesma maneira, quando nós pensamos em Jesus, e quando Jesus elogia as pessoas porque confiaram nele, jamais deveríamos pensar que paire sobre Jesus qualquer forma de arrogância. Pelo contrário, nós devemos celebrar que as pessoas entenderam que se elas querem viver, elas devem seguir a Jesus. E há na história do Evangelho elogios que Jesus ofereceu a pessoas de diferentes recortes da sociedade. Nos dias de Jesus, por exemplo, nós sabemos que as mulheres estavam numa camada considerada inferior por muitos. Mas Jesus elogia a fé das mulheres, especialmente a fé de uma mulher cananeia. Você se lembra quando Josué entrou na terra de Canaã, os povos que ali estavam eram rebeldes. Eles praticavam a idolatria, tinham terríveis desvios de comportamento. Mas algumas dessas pessoas permaneceram ali, fazendo uma concessão de rendição ao povo de Israel. Mas aqueles que ali permaneceram não eram vistos com apreço. Eram vistos como pessoas que faziam parte do mais baixo recorte social, desse extrato social. Mas a Bíblia nos conta a história de uma mulher cananeia que procura Jesus e pede desesperadamente a Jesus que liberte a sua filha de uma possessão demoníaca. E Jesus elogia a fé de uma mulher cananeia. Ela confiou em Jesus. Jesus ainda elogiou um samaritano, aquele que fazia parte do grupo de 10 leprosos, lembram disso? Jesus cura aqueles homens pelo poder da sua palavra, mas apenas um volta para agradecer Jesus. E ele era um mestiço, um samaritano, que não era apenas etnicamente mestiço, mas o seu sistema religioso também era híbrido, misturado com uma série de crendices, mas ao voltar, confiando e dependente da pessoa de Jesus, recebe um elogio do Senhor. E ainda a história de uma mulher com um fluxo de sangue. De acordo com a lei mosaica, por uma questão de saúde, as pessoas que sofriam de hemorragia deveriam viver em quarentena. E essa mulher está há anos sofrendo com essa hemorragia e deveria viver, por assim dizer, uma espécie de quarentena perpétua. Até que um dia ela toca em Jesus. Tocar em alguém seria tornar aquela pessoa impura, e aquela pessoa, então, ao tocar outra, tornaria impura, uma coisa doida.
Mas quando ela toca em Jesus, ela é curada por Jesus. E Jesus elogia a fé daquela mulher que, mais uma vez, fazia parte de um ostracismo social, de um recorte social muito baixo. Mas de todas as pessoas que faziam parte da estrutura social, as que eram consideradas as menores, a de menor valor, por incrível que pareça, eram as crianças. Veja, mas cada um desses que Jesus elogiou era como se eles estivessem dizendo assim: se eu quero viver, eu preciso seguir Jesus. Eu preciso ir até Jesus. Afinal de contas, Jesus disse a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, se ele fizesse parte do filme Exterminador do Futuro, Jesus estava dizendo o seguinte: se você quer viver, venha comigo. E essas pessoas responderam dessa maneira. Mas é exatamente quando refletimos do apreço que Jesus oferece, os elogios que Jesus faz àqueles que exerceram confiança e fé nele, que nos deparamos com essa história dessa manhã. Uma história muito curiosa e interessante sobre crianças, que tem um ensinamento muito profundo para as nossas vidas. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 13. Mateus 19, de 13 a 15. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. A palavra de Deus diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Vamos considerar um pouco o pano de fundo dessa história para que possamos extrair o máximo possível nessa manhã. Primeiro, considere geograficamente. O evangelista Mateus começa o capítulo 19 dando uma informação geográfica. Ele diz que Jesus sai da Galileia, que no mapa fica na região norte de Israel, e ele atravessa o Rio Jordão, indo em direção à Judéia. Ao atravessar o Rio Jordão e chegar às margens da Judéia, ele está exatamente ou muito próximo do lugar onde João Batista cumpria o seu ministério e batizou Jesus. É o mesmo local. É o local em que 3 anos, mais ou menos 3 anos antes, Jesus tinha sido anunciado publicamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está de volta ali agora. Porém, depois de todo esse tempo, aquele lugar se tornou um lugar excessivamente hostil ao ministério de Jesus. A região da Judéia não apreciava Jesus, porque eles eram influenciados pelos líderes religiosos. E Jesus, obviamente, abalava aquelas estruturas da hipocrisia religiosa. E Jesus está, historicamente, agora, no mesmo lugar em que João, o batizador, ou João Batista, denunciou o pecado de Herodes Antipas. Lembra dessa história? Herodes Antipas tomou por esposa a mulher do seu próprio irmão, cometendo uma relação adulterina. Aliás, a família dos Herodes, quando você estuda na história, é uma loucura. É uma relação de incesto, de adultério, de traição. É terrível. Mas ele fez isso, ele tomou do seu irmão Filipe a esposa, conhecida na Bíblia por Herodias. E João Batista, nessa mesma região em que Jesus está agora, denunciou esse pecado. Não te é lícito tomar a esposa do seu irmão. E a construção verbal na língua grega mostra o seguinte, que João Batista dizia isso vez após vez, ao ponto de que Herodes mandou prender João Batista. E aí você se lembra que Herodias, ela criou um asco, uma revolta em relação a João Batista, que ela faz um plano para que ele seja decapitado e cumpre esse plano. Jesus está agora no mesmo lugar, na Judéia, um lugar que é hostil ao seu ministério,
e no mesmo lugar em que João Batista denunciou os pecados de Herodes e acabou sendo preso e posteriormente decapitado. E o que acontece neste lugar, a ocasião em que Jesus está? Voltemos no texto, capítulo 19, versículo 3. 19:3. Tenha em mente, João Batista esteve naquele mesmo lugar. João Batista denunciou uma relação conjugal não legítima, foi preso e decapitado. Agora veja o que diz o texto no versículo 3. Alguns fariseus, líderes religiosos, aproximaram-se dele, de Jesus, para pô-lo à prova. Outra tradução diz para testá-lo. Eles não querem a resposta. Eles não querem instrução. Eles querem testar Jesus. Querem colocar Jesus numa situação difícil. E qual é a pergunta que eles fazem? E perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Perceberam a armação? João Batista esteve aqui falando dessa situação de divórcio, adultério e casamento e acabou preso e decapitado. Agora Jesus está no mesmo lugar e os líderes religiosos têm uma ideia. Vamos fazer com que Jesus trate do mesmo assunto que João Batista tratou. Quem sabe assim a gente consegue uma prisão. Quem sabe assim a gente consegue uma nova decapitação. Naqueles dias existiam dois rabinos, Hillel e Shammai, que influenciaram muito o pensamento judaico. Hillel era muito liberal. Ele dizia que o homem poderia abandonar a sua esposa por qualquer motivo. Hoje em dia diríamos, se ela queimou a torrada, pode largar a mulher. Shammai era um pouquinho mais conservador. Mas Jesus não recorre a nenhum destes homens para afirmar o seu ponto de vista. Jesus recorre ao livro do Gênesis. Mas entenda, o grande assunto nesse contexto não é esse. O grande assunto no contexto é a armadilha que estão tentando fazer para Jesus. Porque a opinião dele já tinha deixado claro lá no Sermão do Monte. Ele já tinha dito qual era a opinião dele sobre esse tipo de situação. Note agora, os discípulos estão aqui, a temperatura está subindo, a hostilidade está crescendo. É esse o contexto que nós temos. E no meio de tudo isso, diga-se de passagem, é a última viagem que Jesus está fazendo em direção a Jerusalém. Ele vai ser preso, condenado, crucificado e morto. E os discípulos estão acompanhando Jesus nessa jornada. Os discípulos estão com Jesus nesse debate, nesse circo teológico que foi montado. E aí aparecem umas pessoas com quê? Com crianças. E começam a trazer as crianças para que Jesus as abençoasse ou impusesse as mãos sobre as crianças. Uma pergunta para você. Se você fosse um discípulo de Jesus ali, naquele contexto, que atravessou o Jordão, a região é hostil, as pessoas são hostis, os líderes religiosos são hostis, eles armaram uma situação, Jesus está tendo um debate e agora aparecem os pais com essas criancinhas ali para abençoar. O que você diria para os pais naquela hora? Você diz, oh, ótimo, por favor. Eu vou te dizer o que os discípulos fizeram. Voltemos para o texto. O texto diz que os discípulos repreendiam, versículo 13, trouxeram-lhe então algumas crianças para que eles impusessem as mãos, orasse, mas os discípulos repreendiam. Eu consigo entender os discípulos. Eu consigo ser solidário ao coração dos discípulos nesse momento. Importante fazer um destaque aqui, que a nova versão transformadora verte o versículo 13 por certo dia trouxeram crianças. Mas há um advérbio na língua grega aqui, que é tote, que significa então trouxeram. Traduzir para certo dia quebra a sequência dos fatos e cria um prejuízo por nossa. Versículo 13, mas os discípulos repreendiam. Eu acredito que, com a exceção de alguns santos piedosos no nosso meio, a maioria de nós faria o mesmo. Mas o texto diz no versículo 14, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O evangelista Marcos, que também conta essa história, assim como Lucas, ele nos dá uma informação a mais sobre o estado de espírito de Jesus
ao dizer essas palavras? Porque a impressão que a gente tem é a seguinte, que esses homens estão ali barrando as crianças e Jesus, como numa pintura anglo-saxônica, pálido, diz assim: não embaraceis os pequeninos, deixai vir a mim, pois dos tais é o reino do céu. Não. Marcos diz assim, 10:14. Quando Jesus viu isso, Marcos 10:14 contando a mesma história. Quando Jesus viu isso, quando Jesus viu que os discípulos estavam impedindo essas crianças de chegarem até ele, quando Jesus viu isso, ficou indignado. E a palavra indignado mostra uma ira presente em Jesus. Então Jesus não disse de modo plácido, Jesus disse com muita firmeza: deixem essas crianças, não a impeçam, deixem vir a mim, dos tais é o reino dos céus. Ele deu uma dura nos discípulos. Timothy Keller disse o seguinte: os discípulos não pareciam entender que o reino dos céus é o lugar onde a fé é tão natural quanto a respiração. As crianças nos lembram dessa fé simples e confiante. É como respirar. É tão simples quanto respirar. Quer viver, precisa respirar. Quer viver, vem comigo. Creia em mim, confie em mim. Os discípulos estavam interessados no debate. Jesus estava interessado, sabe no quê? Na dependência. É por isso que ele repreende, porque Jesus quer demonstrar que estas crianças, a atitude, o jeito dessas crianças, a dependência dessas crianças é mais importante do que o debate teológico farisaico. Primeira lição que nós podemos extrair nessa manhã é que nós devemos ser, tal como essas crianças, dependentes da misericórdia de Deus. Dependentes da misericórdia de Deus. Veja que Jesus diz assim: dos tais é o reino dos céus. É forte isso. Dos tais é o reino dos céus. Considere o seguinte: Lucas, que conta a mesma história, ele usa um outro vocábulo para descrever essas crianças. Na língua grega é brefos. E brefos descreve, sabe o quê? Bebê de colo. Uma criancinha de colo. Pense quando Jesus diz assim: dos tais é o reino dos céus, de criancinhas de colo. Ela não tem capacidade cognitiva sequer de estruturar a sua fé. Dizer, eu creio nisso, eu creio naquilo. Ela não consegue, ela é um bebê. Ela não tem capacidade verbal de estruturar a sua oração. Olha, minha oração e meu pedido é esse. Por isso, na estrutura social, as crianças estavam lá embaixo, elas não conseguiam prestar nenhuma contribuição social. Zero. Elas são totalmente dependentes de alguém. E quando Jesus diz assim, dos tais é o reino dos céus, Jesus não está falando de méritos desses infantes, que não tem nenhum. Jesus está enfatizando a misericórdia de Deus. Deus é tão misericordioso que é quando não se tem condição de pronunciar uma oração, de articular cognitivamente a fé, mas que se mostra totalmente rendido e dependente dele, Deus diz, é isso. A minha misericórdia te alcança. Veja o que disse Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, na parte B do versículo 3 e na parte A do versículo 4. Ouça com atenção essas palavras inspiradas. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia. Deus, que é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. E nessa riqueza, primeiro teologicamente, quer dizer o seguinte,
que o atributo de Deus, a qualidade inerente de Deus é ser misericordioso. Deus é misericordioso. E, portanto, Ele vai manifestar a sua misericórdia em favor daqueles que são dependentes, daqueles que dependem da misericórdia de Deus. Quantos nessa manhã dependem da misericórdia de Deus aqui? O apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos, noutrora ele foi um rebelde, um fundamentalista judeu que perseguiu a fé cristã, que perseguiu a igreja de Cristo. E por essa razão ele se considerava, sabe o quê? O pior dos pecadores. Ele disse assim, escrevendo a Timóteo, seu aprendiz, capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. O que Paulo está dizendo aqui na carta a Timóteo é o seguinte: se Deus, se Jesus teve misericórdia de mim, que persegui a igreja, isso significa que qualquer pessoa pode ser objeto da misericórdia de Deus. E quando pensamos nisso, quer dizer que Deus manifesta a sua misericórdia, primeiramente, não atribuindo todas as penas que os nossos pecados merecem. É misericórdia. Ele olha para você, apesar dos seus pecados. Ele olha para mim apesar dos meus pecados e Ele me oferece misericórdia. Mas misericórdia não é apenas essa oferta de Deus de não nos punir como nós merecíamos. Misericórdia também é compaixão. Aquela mulher cananeia que eu citei há pouco, foi o que ela disse a Jesus: Senhor, tem compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E Ele teve. É assim que Deus lida conosco. Quando nós falamos Deus é misericordioso, a única coisa que você precisa é ser dependente dessa misericórdia, para que você tenha o perdão dos seus pecados, para que você tenha o amparo nos momentos difíceis da sua vida. É a misericórdia de Deus. Eu gosto do que disse Lawrence Stern. Ele disse o seguinte: Deus tempera o vento para o cordeiro tosquiado. Não é lindo isso? Deus tempera o vento para o cordeiro tosquiado. A misericórdia dele me garante perdão, mas a misericórdia dele me garante compaixão quando eu preciso. Quando a vida está difícil e parece estar insuportável, Deus até o vento tempera para o cordeiro tosquiado. Mas não para por aqui. Quando eu entendo que eu deveria ser como esse bebê, é o maior exemplo. Totalmente dependente de receber ou não a misericórdia. E o texto nos diz que Jesus tomou essas crianças nos seus braços e as abençoou. É assim, simples assim, como respirar. Você precisa da misericórdia de Deus essa manhã. Eu preciso. Ela está disponível. Mas há uma outra lição importante. Imposto as mãos. Marcos 10,16 diz: tomou as crianças nos braços, impôs as mãos e as abençoou. Nos fala da dependência da bênção de Deus. Eulógio é a palavra para bênção. E nós falamos outro dia aqui de que a Bíblia ensina na carta aos Efésios que eu e você somos abençoados com quantas bênçãos? Toda sorte de bênçãos. Nós temos todas as bênçãos de Deus. O que quer dizer que eu e você somos dependentes dessas bênçãos de Deus. Eu me lembro uma vez quando eu levei um dos meus netinhos para passear nas férias. E era um desses hotéis all inclusive. E então ele via aquelas mesas, né? E ele olhava assim aquele monte de coisa gostosa. Ele falava: vovô, pode comer aquele bolo? Pode comer o bolo. Aí comia o bolo. Ele é pequenininho, mas ele é bom de comer. Aí, daqui a pouco ele vinha e falava: ô vovô, aquele sorvete, pode pegar aquele sorvete? Pode pegar o sorvete.
E todo lambuzado, sorriso desse tamanho, porque era all inclusive, estava tudo incluído. E ali ele está dependente de desfrutar de todas aquelas bênçãos. A nossa vida cristã é all inclusive. Todas as bênçãos de Deus estão incluídas. Mas veja, é preciso chegar até aquela mesa ali para desfrutar disso. É preciso desejar depender de tudo aquilo. Porque algumas vezes a gente quer viver a vida como se não precisássemos ou não pudéssemos desfrutar da mesa generosa da bênção de Deus. Quando nós entendemos que o pão de cada dia é bênção de Deus, que a nossa família é bênção de Deus, a proteção é bênção de Deus, a nossa segurança é bênção de Deus, os nossos triunfos, bênção de Deus, suportar uma enfermidade é bênção de Deus, suportar a dor e as aflições é bênção de Deus. Nós devemos ser dependentes da bênção de Deus, porque isso é o que nos traz crescimento espiritual. Quanto mais eu dependo dele, mais eu cresço. É isso que traz transformação espiritual na minha vida. E é isso que me alinha com a vontade de Deus. Sabia disso? A consciência de que correr para a mesa de Deus, correr pedindo a bênção de Deus, me alinha com a vontade de Deus. O Antigo Testamento, está comigo aí? Diga amém. O Antigo Testamento tem esse episódio interessante. Deus mandou uma nuvem para acompanhar o povo de Israel que está no deserto. Essa nuvem vinha durante o dia, porque o sol do deserto era um sol causticante, mataria a pessoa facilmente. O Salmo 91 poeticamente descreve a morte por insolação, dizendo a seta que voa de dia, a mortandade que assola ao meio-dia, por causa do calor tão intenso do deserto. O que fez Deus? Deus mandou uma nuvem. E essa nuvem ia dando sombra ao seu povo. Mas se você dissesse, quer saber? Eu acho que não, eu não vou seguir embaixo dessa nuvem, eu vou ficar aqui e andar por mim mesmo. Você ia ser torrado no deserto. Porque a bênção está ali, disponível. Mas você precisa andar debaixo da nuvem. À noite, quando as temperaturas do deserto caíam abaixo de zero, Deus enviava o quê? Uma coluna de fogo. Um pilar de fogo. Para aquecer. Mas se você fosse teimoso, eu não preciso, eu vou fazer do meu jeito. Então você ia morrer, provavelmente, de frio. É a dependência da bênção de Deus que nos alinha à vontade de Deus, que nos faz andar com Deus e desejar ainda mais a presença de Deus. Ali estão essas crianças, objetos da misericórdia e da bênção de Deus. Eu gostaria de, nesse momento, usar o slide e te dar uma perspectiva visual de como é que a gente depende e desfruta da bênção de Deus. E nessa manhã, eu tenho a alegria de ter como voluntária, ela livremente aceitou, a Melina. Muito obrigado, você pode subir por ali, por favor? É tão disposta, é bom. Por favor. Bom, muito bem. Eu fiz algumas leituras e vamos ver se a Melina vai dar certo. Se der certo é porque ela confia na misericórdia, se der certo é porque ela confia nas bênçãos de Deus, deseja a bênção de Deus. Vamos imaginar o seguinte, que a Melina, por causa de algum erro, algum desvio, ela merece sofrer todas as consequências das suas transgressões. E ela clama por misericórdia. A questão é se ela vai receber misericórdia ou não. Vai depender do quanto ela depende. Melina então recebe a misericórdia naquele momento. Mas a Melina está enfrentando problemas difíceis na vida. E ela está tensa, e ela não precisa só de misericórdia para perdão dos pecados, ela precisa da misericórdia de Deus também para ter compaixão, para que Deus esteja com ela naquele momento difícil. E vamos ver se... E aí a Melina recebe essa misericórdia de Deus naquele momento difícil também. E ela passa a dizer, quer saber de uma coisa? A minha jornada tem que ser sempre, todo dia, instante todo, toda hora, sob as bênçãos de Deus. O pão de cada dia, a proteção, a segurança, no momento de aflição Ele está comigo.
E vamos dar uma salva de palmas porque ela realmente confia na misericórdia de Deus. Muito obrigado. Mas isso não é mágica. Isso aqui é uma informação que eu tenho. Que eu sei que esse material, quando perfurado, cada partícula vai abraçar esses lápis. E vai estancar para que não vaze. Então eu acredito nessa informação. E tenho a tranquilidade de trazer a minha filha caçula na frente de todos vocês e colocá-la aqui e perfurar isso acreditando que ela não vai sofrer a consequência disso. Eu tenho informações superiores a essa. Eu tenho informações que me ensinam que Deus é rico em misericórdia. Eu tenho informações que me dizem que Deus nos abençoa com toda sorte de bênção. Eu decidi correr em direção a Deus e confiar nisso, não pelos meus méritos, mas pela grandeza e pela riqueza dele. E você? Você quer ser totalmente dependente da misericórdia e da graça de Deus? Porque era isso que os discípulos estavam com dificuldade de entender. Os discípulos continuaram muito tempo achando que era na força, na marra, no debate, na energia deles. E Jesus apanha um exemplo tão simples. Quer dizer, não tem nada a ver com a capacidade ou a sua competência. Tem a ver com a misericórdia de Deus. Tem a ver com a bondade de Deus. E nessa manhã, eu quero convidar você a correr para a mesa de Deus. A correr para a bênção de Deus. Se coloque em pé nesse momento.